Não adianta ter o melhor método, as melhores aulas, os melhores livros, se você não tiver disciplina no seu treinamento. É isso que, na verdade, faz a gente evoluir. Claro que precisa ter bons materiais que te deem uma boa base para você seguir. Entretanto, só isso não adianta. Ter um monte de livro na estante para eles ficarem parados lá e a gente não se colocar para desvendar o que está por ali não vai adiantar. Então é a disciplina que é o motor mesmo do nosso desenvolvimento. Mas antes da gente pensar em como que a gente desenvolve ela, eu vou trazer algumas reflexões sobre o que é disciplina, para aí a gente pensar em formas de desenvolvê-la. A primeira constatação que a gente precisa ter é que, para entender o que está de fundo na ideia da disciplina, é que não existe vida sem problemas. A gente tenta, e o xadrez é um pouco sobre isso, de tentar viver uma vida que não tenha problemas, que não tenha erros, que a gente consiga controlar tudo e não vai existir, assim como não vai existir partidas sem erro, partidas em que a gente não vai existir um momento em que a gente só vai ganhar partidas, né? Então a gente vai estar sempre lidando com uma série de problemas para resolver, sejam eles de ordem financeira, profissional, familiar, nos nossos relacionamentos. Então, essa é a primeira constatação e ela vai fazer sentido aqui ao longo da nossa conversa. A gente vai buscar essa divisão aqui entre guerreiro e soldado, pensando que o xadrez ele é um jogo de guerra. Sendo um jogo de guerra, a gente está falando de uma figura, um personagem que pode ser ali a pessoa que está disputando, que está lutando essa batalha, que pode ser um guerreiro ou pode ser um soldado. E eu gosto muito da imagem do guerreiro, pensando nos antigos samurais e outras ideias, porque tem toda uma ética, uma conduta por trás. E qual que é a diferença entre ser um guerreiro e ser um soldado? O guerreiro, ele sabe qual a batalha que ele deve se colocar, a batalha que ele deve disputar e aquela que ele tem que desistir. O soldado ele vai seguir ordens, né? Então o guerreiro decide, o soldado obedece, né? O guerreiro vai se colocar naquilo que faz sentido também, né? Existe um questionamento, uma reflexão sobre aquilo. O guerreiro ele vai discernir, o soldado vai simplesmente seguir, né? Então, para tomar essa decisão é preciso ter um discernimento. O soldado ele segue uma ordem. O guerreiro é o seu próprio líder, o soldado é aquele que tem um líder. E aí, dentro disso, o guerreiro ele está lutando contra algo, seja as suas tendências internas, né? Tendências aos nossos impulsos, essas lutas internas que a gente trava contra a gente mesmo. Então, muitas vezes esse contra algo é contra a gente mesmo, né? E ao mesmo tempo também uma luta que é externa, né? Que é em favor dos outros, em prol de uma evolução humana, enquanto um soldado ele está lutando contra alguém, né? Existe uma disputa ali de um lado que vence e um lado que perde, e o soldado ele tá ali para exterminar aquele lado e não em prol de algo maior que disputar simplesmente um território ou algum tipo de matéria, né? E sendo assim, o guerreiro vai aprender com esse processo e o soldado ele vai ser apenas servindo. Eu estou trazendo essa metáfora porque essa é a relação que eu acredito que a gente tem que ter com o xadrez e com o nosso treinamento de xadrez. Porque se eu pensar simplesmente que eu tenho que lutar contra alguém, né, que o meu adversário ele é o meu inimigo, e que eu tenho que seguir ordens, as ordens do rating, as ordens da alta performance, etc., na verdade eu viro um servidor ali dessa numeração, dessa pontuação, e eu deixo de aprender e evoluir com esse processo que pode ser muito rico. E aí, pensar em termos de disciplina, a gente vai estar lidando com a autodisciplina e não com um seguir ordens externas que às vezes vem da nossa vergonha que a gente tem de dizer que o nosso rating é baixo ou que a gente perdeu tantas partidas.
Então, eu vou apostar nessa imagem aí do guerreiro mesmo como uma forma da gente pensar, de sustentar a minha argumentação aqui em relação à importância de ter disciplina e de como desenvolvê-la, porque não me interessa, como a pessoa que criou esse método aqui, que simplesmente as pessoas aprendam caminhos fáceis e rápidos de conseguir ganhar algumas partidas para chegar numa pontuação X. E é isso aí, né? Eu quero que de fato vocês tenham uma base sólida de aprendizado do xadrez e que com essa base vocês consigam de fato, não é só a base, ela é sólida mesmo. Sólida significa que a partir do momento que você aprendeu esse patamar aqui, aí sim você passa para o próximo, né? Eu não vou te levar aqui daqui do ponto A para o ponto Z em 2 segundos, para daí quando você chegar lá no ponto Z, você perceber que toda a tua estrutura ela pode ruir com muita facilidade, porque você não construiu a solidez dela, não é sobre isso. E para isso, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade e uma mudança que vai para além dos tabuleiros, é sempre para além dos tabuleiros. O tabuleiro ele é importante, o tabuleiro ele inclusive auxilia a gente a acelerar algumas questões, às vezes, que a gente vai precisar lidar fora do tabuleiro, fora das partidas de xadrez. E o tabuleiro ele acaba servindo como um campo de experimentação. O tabuleiro no sentido de, no momento que eu estou jogando uma partida, eu estou me encontrando com todas essas questões aqui de como eu soluciono os problemas na vida, de como eu lido com as derrotas, de como eu lido com os meus erros. A gente senta em frente ali a partida de xadrez carregando isso tudo. Então, não é dissociado a gente se construir como pessoas que têm essa resiliência, essa disciplina, essa força mental e ser um bom enxadrista. Essas duas coisas elas vão se conectar. Claro que não basta só isso também, por isso que o método tem aulas de todas as partes do xadrez, inclusive com indicações para que vocês continuem estudando para além do método, porque de fato não tem fim. Mas a mentalidade ela é central, né? Então a gente precisa fazer com que ela seja parte integrante do treinamento, assim como estudar aberturas, estratégia e fazer os exercícios de cálculo. Dito isso, uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é que ninguém nasce disciplinado, né? Não importa se você vai ser guerreiro ou soldado, ninguém nasce disciplinado. A diferença é como cada um vai construir a disciplina. O soldado é a partir de seguir regras, seguir ordens, sem questionar e entender que aquele é o papel dele e fazer isso dessa maneira, não desprezando o papel dos soldados, mas a gente precisa compreender como que a disciplina dos guerreiros era construída, né? Também não se nasce disciplinado, né? Mas o que tem é essa compreensão de uma intenção de uma evolução para algo maior, né? E a compreensão de que todo mundo pode trabalhar para se tornar um pouquinho mais disciplinado. Então é algo que a gente treina, é algo que a gente constrói. Ser disciplinado é algo que a gente faz, a gente se faz disciplinado. Até mesmo porque também nessa vida todo mundo tem impulsos, né? A gente não. A gente, quando a gente nasce, né? Quando a gente vai para a escola pela primeira vez, por exemplo, a gente não tem hora para dormir, hora para comer, hora para chegar no lugar, a gente não tem uma rotina. Então a gente começa a ser disciplinado para que a gente consiga estar em harmonia com todas aquelas pessoas, e aí tem horários estabelecidos, é a hora de comer, a criança tem que ir se acostumando a esperar um pouquinho, ela pode comer a qualquer momento. Enfim, né? A gente vai, e conforme a gente vai crescendo ainda, a escola disciplina a gente, inclusive, para, por exemplo, tem a hora de ir ao banheiro, tem a hora de tomar água, tem a hora de ir pro recreio, de brincar, e tem a hora de sentar e prestar atenção na aula. Porque a gente tem impulsos, né? A gente e vai seguir tendo, né? Então a gente precisa tomar consciência de conseguir visualizar mesmo os processos que estão por trás das nossas decisões, né? Então, e é claro, isso não é fácil e às vezes, dependendo, a gente precisa inclusive de um acompanhamento profissional, né? De um terapeuta, um psicólogo que auxilie a gente a lidar com esses impulsos.
Então, é muito importante que você compreenda que esses impulsos fazem, por exemplo, com que seja muito difícil estudar todos os dias, porque é um trabalho árduo ali, né? O estudo, o treinamento e etc. E às vezes a gente só quer jogar e se divertir e tá tudo certo também. Mas a gente precisa tomar consciência, principalmente quando você decide que você quer melhorar naquilo ali. O mínimo de responsabilidade com esse processo é preciso ter. Então, a primeira coisa é acolher os nossos impulsos, entender que eles existem. A segunda coisa é a gente compreender quais são eles e em que momento eles surgem e por que eles surgem. E aí sim a gente tentar ver o que é que a gente vai fazer com esses impulsos, né? E aí isso cabe, inclusive, quando a gente está jogando uma partida, e é muito comum os jogadores que assistem várias partidas de jogadores agressivos, de repente sacrificam um bispo lá porque parece divertido. Eu vi várias partidas que deram certo com isso e vem o impulso de fazer isso, mas não calculou e não analisou a posição de fato para ver se aquilo resolve, né? Então é também esse impulso de fazer um lance agressivo que na verdade vai acabar sendo uma inconsequência. Então o xadrez ele vai ajudando a gente a, opa, preciso pensar um pouquinho antes de tomar essa decisão aqui, né? Eu preciso tomar alguns cuidados, algumas precauções, existe uma técnica para isso acontecer, e aí entra aquela ideia da análise, da compreensão posicional e do cálculo mesmo. E aí, mas quando a gente percebe, né, naquele momento eu tive um impulso de fazer tal lance e fiz e etc. Quando você está fazendo análise da sua partida, você pode inclusive perceber em quais situações surgem determinados impulsos, o que você o que você faz, né, quando esse impulso vem, que tipo de lance você faz, para aí você começar a ter uma compreensão do que acontece naquele momento e construir respostas novas quando o impulso vem, né, ou atitudes novas quando esse impulso vem. Então é a ideia de analisar a partir de fazer uma autoanálise dos seus processos de tomada de decisão. E aí, algo também que é bem importante nessa ideia de se entender como alguém disciplinado é que ser disciplinado não é simplesmente você, pronto, virei disciplinado, né? Ele é uma soma. Então eu sou disciplinado, eu tenho disciplina em acordar em tal horário, eu tenho a disciplina de me alimentar de determinada forma, eu tenho a disciplina no exercício físico. Ela é uma soma, né? Eu tenho uma disciplina de estudo, eu tenho uma disciplina aqui. Então não existe, né, um ser disciplinado integral, né? Existe a gente ter várias pequenas disciplinas, até porque essa ideia do ser disciplinado pode ser assim que eu me considero uma pessoa disciplinada, porque eu passei já por processos, né? Eu tenho uma faixa preta, para eu chegar na faixa preta eu precisei ter uma disciplina de treino. Eu finalizei 2 graduações, eu precisei ter uma disciplina de estudos, eu fiz um mestrado, eu finalizei um doutorado, eu precisei ter uma disciplina de pesquisa, de leitura e etc. Então, a gente precisa de uma. Eu entendo que para mim hoje é mais fácil se eu quiser construir disciplina em outras atividades, porque eu passei por processos de me disciplinar em várias coisas, mas o fato de eu ter disciplina numa coisa não transfere esse comportamento para outra atitude que eu queira construir, para outra ação que eu queira construir. Não é um comportamento transferível. A gente precisa ser disciplinado em cada uma das questões que a gente quer, né? O fato de, por exemplo, eu posso ter muita facilidade em estudar e ter uma dificuldade em ir dormir cedo, né? Então, não é transferível. Eu preciso construir formas de construir a disciplina para cada uma das ações que eu decidi. Então você não vai também. O novo comportamento ele não é garantido, né? Não é porque eu dormi cedo ontem e eu sou uma pessoa disciplinada. Eu decidi que eu vou começar a dormir cedo todas as noites. Aí ontem deu certo. Não significa que tô com a vida ganha conseguir aquilo que eu queria. Eu vou precisar construir esse processo de disciplina, mas é claro que você ter passado por esse processo várias vezes te auxilia se você quiser construir mais um, né? Mas não é transferível e não é garantido. Isso é algo importante. Mas pensar em soma, né? Ter várias disciplinas.
E aí, que é um comportamento diário, né? É um exercício diário. Da mesma forma, a gente vai que a gente constrói aos poucos isso, a gente vai também perdendo essa capacidade de resistir ali aos impulsos, né? Então, se eu não exercitar todos os dias a minha disciplina, vai acabar também que os impulsos eles vão ficar mais fortes diariamente, né? É muito mais fácil resistir a eles do que a disciplina, né? Então, eu adoraria melhorar no xadrez porque eu quero disputar um torneio tal em tal ano, mas toda vez que o impulso de jogar blitz de qualquer jeito e me divertir vem, eu cedo a ele, né? Então, eu tenho que exercitar isso, né? Resistir a ele de certa forma, diariamente, né? Não que a gente, nossa, agora ninguém mais joga blitz, ninguém mais cede aos seus impulsos, não é isso, não é uma prisão, mas é um questionamento, uma compreensão, uma decisão que a gente toma e segue isso diariamente. Para isso é importante a gente ter metas. As metas sempre auxiliam, porque você sabe onde você quer chegar, você tem como você mensurar esse processo, né? Então, e não só mensurar, mas mapear o seu processo, o seu progresso, né? Você entende que você, no dia tal, você começou de determinada maneira, dali a 30 dias você está de determinada maneira. Então, se você estabelece metas, você sabe que ali dali um mês você queria estar em tal lugar, e aí você consegue olhar se você chegou naquele lugar e ajustar a rota, né? Onde foi que eu errei? Por isso também a ideia de mapear, né? Eu faço um mapa do que aconteceu naquele um mês ali, o que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu preciso melhorar, o que me auxiliou, o que me atrapalhou, por que eu não consegui seguir a disciplina, né? Às vezes eu decidi que eu vou ter uma disciplina fantástica ali em determinada ação, mas eu tô cansado, né? Tô trabalhando muito e aí eu não consigo ter, e aí a gente precisa então fazer a análise desse processo para entender também o que está acontecendo no meio do caminho, que às vezes dá uma desviada ali ou faz o caminho ficar um pouco mais longo, né? Então ter metas e ter um mapa mesmo do seu progresso também vai contribuindo para isso e tem que ser uma análise acurada. Quanto mais você analisar o seu processo, melhor vai ficar os seus reajustes, né? O ajuste de rota ali dentro dele. E aí, vamos voltar lá para a ideia de que não existe vida sem problemas. E aí a disciplina, ela é um instrumento para resolver esses problemas. É disso que se trata, né? O psicanalista Scott Peck, ele descreve a disciplina como técnicas de sofrimento, né? Ou melhor, né? São meios de viver a experiência aqui, né? É um conjunto de meios de viver a experiência da dor de forma construtiva. Ou seja, não existe vida sem problemas, eu preciso resolver esses problemas. O problema, às vezes, tem um torneio tal que eu quero jogar e não quero ir muito mal nele, né? Ou quero vencer o torneio. Enfim, esse é o problema. Ter esse problema para resolver é algo que nos traz dor, traz ansiedade, traz nervosismo, traz um senso de responsabilidade, traz uma série de questões ali que fazem com que não seja diferente de eu vou sair de casa e vou me jogar, aproveitar o mar, né? Aproveitar a praia. Não é exatamente um problema, né? Talvez seja um problema se você não mora na praia, se você precisa tirar um dia ali do seu trabalho para fazer isso, mas a experiência em si não é um problema, né? Mas tem várias outras coisas que a gente precisa lidar que são problemas. E não existe vida sem problemas e esses problemas eles causam algum tipo de pequenas dores, né? Não dor no sentido mais fundo, mas são questões que tiram a gente da zona de conforto, que vão remexer em algumas coisas. E aí ter disciplina faz com que a gente vivencie esse processo de forma construtiva, né? Que a gente ganhe algo com esse processo. Então, a minha disciplina de treinamento, ela me auxilia, né, a vivenciar esse processo de treinamento que é um trabalho árduo, que me tira algumas horas do meu dia, da minha semana, que faz com que em vez de eu estar deitada assistindo alguma plataforma de streamer ali constantemente, eu esteja estudando, né? Eu abro mão de algumas coisas para fazer isso, mas a disciplina vai ajudar a gente a fazer isso de forma construtiva e não pesarosa na realidade, né?
E aí a gente precisa de algumas coisas para fazer isso, né? Uma delas é atrasar a recompensa, a gente aceitar a responsabilidade e se dedicar à verdade e ao equilíbrio, e eu vou falar de cada uma dessas. A primeira, que seria atrasar a recompensa, é aquele processo de você entender que, bom, eu vou passar por determinada situação agora, que vai ser um pouquinho pesada, vai ser um pouquinho cansativa, que eu vou abrir mão de algo, mas eu vou ter uma recompensa ao final, né? Então, se eu consigo fazer uma organização disso, né, eu vou aumentar esse prazer da recompensa ali depois de eu atravessar esse processo, né? Então é muito mais fácil se eu sento e eu cedo ao meu impulso de jogar 5 partidas de Blitz em vez de fazer 3 exercícios de tática com qualidade. Se eu fizer os 3 exercícios de tática com qualidade e depois eu puder jogar lá 1, 2 partidas de Blitz, é como se a recompensa, o nosso cérebro vai entender que essa recompensa ela é um pouco maior, porque não foi fácil de conseguir ela. Eu passei por um procedimento ali meio pesaroso para daí sim eu receber aquilo, né? Então é sempre mais. O prêmio é como se ele valesse mais, né? Se todo mundo ganhasse o prêmio, a coisa fica meio. Isso não foi tão divertido, mas quando você tem um trabalho árduo no processo para daí ganhar o prêmio no final, parece que ele valeu um pouquinho mais. Então, atrasar a recompensa é uma das questões que a gente faz, né? Que a gente estabelece. A outra coisa é aceitar a responsabilidade, né? E aceitar a responsabilidade significa também a gente sair de alguns extremos, né? Tem gente que acha que a responsabilidade de tudo que acontece na vida é da pessoa, e tem aqueles que acham que a responsabilidade é sempre de qualquer outra pessoa, menos dela, né? Então a gente precisa entender que os problemas que a gente tem na vida, grande parte deles, não vão simplesmente desaparecer. A gente precisa realizar alguma ação para que faça, né, que eles sejam resolvidos. E aí, para a gente assumir essas responsabilidades, às vezes é um pouco pesado também, né? Então, eu preciso entender muitas vezes que a responsabilidade em relação a essa situação, ela é minha, até mesmo porque quem vai se prejudicar se eu não resolver isso aqui sou eu mesma, né? Então, usando o exemplo lá do torneio, né? Eu quero jogar o torneio e eu quero ir bem nele, então eu preciso me responsabilizar por esse processo, senão eu posso chegar lá no final e falar que eu perdi porque o meu adversário não sei o que lá, eu perdi porque estava muito quente, eu não consegui pensar direito, eu perdi porque demorou 30 minutos para iniciar o torneio, atrasou, eu perdi, né? Você encontra uma série de desculpas e responsabiliza outras pessoas ou a situação mesmo por algo que é uma responsabilidade sua. Ou você pode ter pensado, não, eu perdi, na verdade, porque, nossa, eu sou péssimo e eu não fiz o suficiente, né? E não é nenhuma coisa nem outra, mas a gente precisa estar consciente e responsável pelo processo, né? Quem pode fazer com que eu jogue melhor determinado torneio sou eu mesma. Então, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou fazer o que é possível e eu vou também aceitar as circunstâncias quando elas chegarem, né? Mas a responsabilidade é minha. Se eu decidir que eu vou ficar jogando partidas de 2+1, né? O golete lá, e jogar partidas ali só na diversão, quando chegar a hora do torneio, eu tenho que entender que se eu for prejudicado, foi por uma escolha minha, né? Eu que decidi aquilo. Por isso também, quando a gente pensa lá em quem decide e quem obedece, é muito mais fácil obedecer, né? Porque quando a gente obedece e se dá errado, você culpa o outro. Eu obedeci, eu segui as ordens e eu fiz o que ele mandou. Então, se dá errado, a culpa é dele, né? É diferente de quando você tem que decidir. Aquela imagem do guerreiro, né? Aquela tabelinha que eu coloquei ali, ela vem com esse senso de responsabilidade. E não é fácil mesmo, porque aí, quando dá errado, é você também que tem que se responsabilizar. A responsabilidade é toda sua, né? Então, mas a gente precisa ter isso, né? Porque é isso também que dá possibilidade, porque se a responsabilidade é minha, é isso que vai me dar possibilidade de modificar e de fazer as coisas serem diferentes. Agora, se a responsabilidade não é minha, eu dependo que outra pessoa
encontre o caminho correto e aí a coisa fica um pouquinho complicada. E aí, dentro disso, a gente precisa respeitar a realidade também, né? Então, não dá para eu idealizar a realidade e aí ficar me frustrando toda hora que eu vejo que a realidade não é aquilo que eu idealizei, né? Então, eu gostaria muito que quando eu chegasse no torneio, eu pegasse os adversários mais fracos e a hora que eu chegasse nos adversários, né, e aí eu ganho todas as partidas. Quando eu chego nos adversários mais fortes, eles erram bastante porque eles estão cansados e aí eu vou ganhar o torneio. Não é isso que vai acontecer, né? Você vai chegar lá e você vai ter questões de nervosismo que vão afetar, e pode ser que você seja já na primeira partida sorteado com algum jogador muito mais forte e você perca a partida. Pode ser que você seja sorteado com algum jogador mais fraco que você e ele jogue super bem também e você perca. Enfim, né? A realidade ela é muito diferente do que a gente idealiza e a gente não pode ficar se frustrando com isso, né? Então, não tem receita mágica também, né? Não adianta eu achar que se eu seguir o sistema X, Y, Z, vai ser o caminho fácil, o atalho aqui para eu chegar na pontuação que eu almejo e aí pronto, vai dar tudo certo, né? Não vai, não tem atalho, não tem. Se tivesse atalho, a vida não seria o que ela é, né? Então, isso para tudo, né? Principalmente quando a gente pensa assim, principalmente não, né? Mas quando a gente pensa no xadrez, assim, a gente vê um monte de curso por aí falando, porque você tem que seguir tal estratégia aqui para você chegar lá em tal pontuação. Se fosse fácil assim, os grandes mestres não estariam naquele trabalho árduo que eles têm de todos os dias estudar muito e começa desde criança, estudando 8 horas por dia, né? Tem um treinamento super aprofundado e de longo prazo, né? Quando você pega quanto tempo demorou para pegar a primeira titulação, para passar ali de mestre nacional para mestre feed, de mestre feed para mestre internacional, tem um longo caminho pela frente, né? Não é qualquer um que chega a mestre nacional nos termos, digamos, corretos do que era a pontuação de mestre nacional, né, de 2.100 de rating feed. Hoje em dia tem alguns torneios que dão esse título, mas eu não concordo muito com isso, porque você vai encontrar um mestre nacional lá de 1.400, 1.600 pontos de rating feed, ele não tem a força dos mestres nacionais de antes, né? Mas isso tudo não é para dizer que não tem receita mágica, é sempre trabalho árduo, né? Não tem atalho, não tem atalho. Isso é muito. Qual é o repertório de aberturas que eu tenho que jogar para vencer todas as partidas? Não existe. Se fosse assim, todo mundo estaria jogando esse repertório e daí não existiria competição. Né? Então, não existe. Né? O que existe é trabalho árduo, entender que a realidade ela é assim e a realidade é que a gente precisa se esforçar para chegar naquilo que a gente quer e também não é só o esforço que vale, né? A gente pode falar de esforço e você se esforçar ao máximo que você puder, mas a sua rotina não possibilitar que você estude quantas horas você gostaria, nas condições que você gostaria, diferente de uma outra pessoa que às vezes se esforça um pouquinho menos, mas tem mais condições ali concretas mesmo na vida. Então a gente precisa olhar para a realidade com esses olhos, né? De respeitar mesmo e não idealizar e nem romantizar, né? E não é fácil viver assim de fato, mas é a atitude que a gente precisa ter para viver corretamente e de fato a gente conseguir se desenvolver e crescer com isso. Né? E aí precisa de um equilíbrio também, né? Então, quando a gente pensa em disciplina, né, e geralmente vem aquela ideia da disciplina militar, né, tem uma certa rigidez ali, de você ser rígido com você mesmo, né, de você seguir as coisas ali sem titubear, né, aquela ideia do trabalho enquanto eles dormem, todos esses discursos que, na verdade, levam a uma série de problemáticas de saúde mental e burnouts e etc, né? Então, a gente precisa muito saber a hora de parar, saber a hora de descansar, ver quando que o corpo e a mente estão pedindo mesmo, né, uma parada. E aí, quanto mais conectados a gente estiver com a realidade, né, o ponto anterior, mais fácil vai ser a gente entender isso, né? Aquela ideia de você conhecer os seus limites. Quanto mais você faz esse processo aqui se autoanalisando, você vai entender o momento em que você precisa parar, o momento que você precisa se distanciar,
o momento em que você está sendo rígido demais consigo mesmo na busca dessa disciplina. Então, se você lembrar daquilo que você quer, e que isso é o maior benefício no futuro, e não aquele prazer ali imediato, né, que está distanciando você. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre tudo que eu vou fazer para chegar naquele meu objetivo e tudo que eu posso fazer nesse momento para chegar lá, né? Mas a gente precisa ter essa ideia de que esse benefício ele não é algo de um ponto em que eu chego e pronto, acabou, né? Mas ele é um processo que a gente vai construindo aos pouquinhos. E aqueles prazeres imediatos que a gente tem, né? Aquela ideia ali do atrasar a recompensa, né? Se eu não atraso essa recompensa, eu vou, na verdade, cada dia que eu deixo o impulso tomar conta de mim, o meu objetivo dá um passo à frente também. Então, mas preciso buscar esse equilíbrio. Não dá para ficar também totalmente, não, preciso muito aqui estudar tantas horas por dia, me distanciar de tudo e viver uma vida dentro disso. Também não é sobre isso, né? Porque isso cansa, isso esgota, isso vai acabando com a nossa saúde mental. E aí isso vai fazer com que a nossa busca pelo nosso objetivo ou a gente alcance e tenha perdido várias coisas no meio do caminho, ou ele se distancie cada vez mais, porque a nossa saúde mental não banca esse processo dessa forma tão rígida. E tudo isso se resume a ter uma rotina, né? Entender que rotina ela não pode ser uma palavra ruim para quem está buscando se desenvolver em qualquer coisa, porque o nosso cérebro adora rotinas. Ele adora saber o que ele tem que fazer para ele não precisar ficar inventando toda hora, né? Então ele adora saber que quando você acorda, você vai direto para o banheiro, do banheiro você vai para a cozinha, na cozinha você faz tal e tal coisa. Ele adora, né? É muito ruim se você tiver que ficar pensando num cardápio diferente todo dia, não que você tem que comer as mesmas coisas todo dia, mas criar sempre o tempo inteiro faz com que o cérebro canse. E aí a hora que você mais precisa dele, que é a hora lá de jogar uma partida, por exemplo, ou de estudar uma posição em que você vai precisar ali de um nível de criatividade, o teu cérebro está esgotado, porque você ficou tomando pequenas decisões no seu dia, né? Eu fiquei ali 20 minutos pensando qual livro eu vou estudar hoje. E aí você não gastou na sua energia esses 20 minutos que você podia já ter feito outra, já ter seguido ali, dado sequência no seu treinamento. Então a rotina ela importa. A rotina ela tem a ver com essa ideia da repetição também, né? E esse repetir é importante. Com esse repetir, a gente vai criando hábitos e esses hábitos é que vão nos formando, né? Então, a disciplina e os hábitos, eles são muito ligados, né? É muito difícil pensar em ter disciplina sem ter hábito, porque a disciplina é justamente a gente fazer repetidamente alguma coisa ali, né? Meio que, eu estudo todos os dias, então estudar se transformou num hábito para mim, né? E aí o atrasar a recompensa é importante, porque a recompensa ela vai auxiliar o seu cérebro a entender, bom, depois que eu faço determinada ação, eu vou realizar aqui, vou estudar, e depois de estudar eu tenho uma recompensa. Então o cérebro entende que eu não preciso criar, inventar moda aqui, né? Então, se eu sentei na mesa do café da manhã, eu vou resolver exercício de tática, o cérebro não precisa ficar pensando, o que eu faço agora que eu sentei aqui? Ele sabe que ele vai resolver exercício de tática. E ele fica feliz, porque ele associa que depois de resolver exercício de tática, você vai fazer alguma coisa que você gosta muito ali na sequência. Vou assistir um vídeo engraçado lá no YouTube. Então o cérebro vai entender, opa, resolver exercício de tática igual dar risada na sequência, né? Então a gente vai criando esses hábitos e deixando espaço para o cérebro fazer aquilo que ele precisa fazer no momento certo, né? E não que ele fique se desgastando ali para pensar no que fazer a cada momento. E aí, dentro disso, para a gente encerrar aqui, eu gosto muito dessa frase, porque ela resume mesmo o que eu entendo por disciplina, né? Que disciplina é tudo que você faz para lembrar quem você é. O Will Durant, que é um filósofo, ele escreveu que nós somos o que repetidamente fazemos. Então, a excelência, ela não é um ato, mas é um hábito. Você
pessoas atribuem essa frase ao Aristóteles, mas na verdade o Duran ele escreveu essa frase para resumir o pensamento do Aristóteles sobre excelência. Então, essa ideia de que ter excelência em algo não é a gente. Eu sou bom nisso que eu faço, mas na verdade é porque eu faço repetidamente aquilo e eu vou chegando na excelência, né? Então, repetidamente. Isso faz então com que os nossos hábitos nos formem, né? Eu sou uma leitora porque eu leio cotidianamente, eu tenho o hábito da leitura, isso me faz uma leitora. Eu sou uma boa enxadrista porque eu tenho o hábito de resolver exercícios de cálculo e de tomada de decisão e estudar xadrez. Isso me faz uma boa enxadrista. Então, e o hábito, esse estar ligado, o hábito com disciplina, é o que vai fazer a gente ser aquilo que a gente é. Então, a disciplina é tudo o que você faz para lembrar quem você é. Então, lembra lá daqueles passinhos ali anteriormente. Atrás da recompensa, aceita a responsabilidade, respeita a realidade, pensa com equilíbrio, aceitação da responsabilidade, né? Respeita a realidade, faz isso tudo com equilíbrio para você conseguir lembrar onde você quer chegar, a excelência no que você quer buscar e associando isso com as outras aulas extras aqui do método também, é isso que vai fazer de você não somente uma pessoa disciplinada, mas principalmente vai fazer você aquilo que você quer ser, porque a disciplina, ela é esse processo de construção.